Bem-vindo a mais um programa da Bíblia Aberta. No último episódio tivemos a oportunidade de falar sobre a missão junto dos não alcançados. Hoje vamos continuar a abordar esta mesma temática. Se de alguma forma não teve a oportunidade de assistir a este último episódio, sabe que pode o fazer através da rede Novo Tempo na YouTube ou da Rádio RCS. Tiago, nós vemos aqui que a misericórdia de Deus ela é sem fronteiras. Não há fronteiras para a misericórdia de Deus. No tempo de Jesus, nós sabemos que havia muitas leis que separavam as pessoas, quer seja as leis de pureza que determinavam quem estava mais próximo ou menos de Deus e quem estava mais distante. Uma pessoa impura era eliminada do convívio social e só podia ser admitida perante alguns rituais de purificação. Havia impurezas transitórias e havia também aquelas permanentes. Um estrangeiro, por exemplo, era considerado impuro apenas pela sua própria condição de ser estrangeiro. Embora não faça parte da nossa cultura o sistema de puro e impuro, ainda há muitas barreiras e preconceitos que separam e dividem as pessoas nos diversos ambientes sociais. Quando nós hoje abordarmos esta questão de Mateus 15 e de Marcos também, nós vamos tentar nos colocar naquilo que seria o papel de um leitor do primeiro século, ao ver este comportamento de Jesus, a colocar-se no local de olhar para a sua própria cultura e se calhar ficar chocado, ou a rever-se em alguns dos comportamentos e a não compreender algumas das coisas que estavam a passar. Quando nós olhamos para estes textos que iremos abordar, Tiago, qual é a tua primeira visão relativamente a esta missão junto dos não alcançados? No último episódio tivemos também em conjunto a abordar esta mesma temática e vemos que existe um grande trabalho a ser feito por aquelas pessoas que ainda não são cristãs. Porque a misericórdia de Deus não é apenas para os da casa, é para todos, certo? É uma bênção estar aqui novamente contigo e com todos aqueles que nos seguem e este programa belíssimo, a Bíblia Aberta, que nos ajuda a aprofundar e a conhecer aquela que é a verdade bíblica para nós. E é realmente este texto e este episódio em que Jesus faz uma visita de estudo ao estrangeiro, leva os seus alunos, os seus discípulos ao estrangeiro, mostra aquela que é uma verdade plena e muito importante para nós. Jesus inclui a todos. Jesus não deixa ninguém de parte. E isso é uma lição tão importante para um mundo de hoje, não é? Para uma rivalidade e para um mundo que se concentra cada vez mais nas grandes cidades. Em 2018 a ONU considerava que 55% da população mundial vivia nas grandes cidades. E Jesus vai visitar cidades e vai nos mostrar, olha, vocês têm que pôr de lado alguns estereótipos, ok? Têm que deixar de lado alguns preconceitos, porque o que eu espero de vocês, espero de nós hoje, é que rompamos com algumas tradições e possamos mostrar o Evangelho a todos, sem exceção. É um grande desafio. Parece que Jesus acaba por levar os seus discípulos a fazer um trabalho prático, não é? Vimos que Paulo, ele chegou à cidade no último episódio de Atenas e em Atenas Paulo foi levado a sentir a necessidade de salvar aquelas pessoas também, levá-las até Jesus. E aqui vemos Jesus a fazer o mesmo percurso, ao levar para as cidades ali fronteiriças, inimigas de Israel, cidades que a certo momento da história venham até criar conflitos e problemas com Israel. Vemos Jesus a ir lá e a fazê-los, nesta cidade inimiga, a mostrar aos discípulos e a fazê-los olhar para aquele povo, para a sua cultura, para o seu politeísmo, para a sua forma de viver e a querer que mexesse alguma coisa nos seus corações. A terem uma visão diferente daquilo que era o tradicionalismo e aquela visão fechada que o próprio povo tinha, que a salvação judaica era só para os judeus, certo? Exatamente. E eu convido a irmos já à Bíblia, irmos ao Evangelho segundo São Mateus, ao capítulo 15, precisamente, e possamos descobrir já que cidades são estas. Ok. E onde é que elas se encontram, embora estejam perto da fronteira com a Judeia. E diz assim a partir do verso 21 do capítulo 15, partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Aqui está. Jesus foi para a Fenícia com os seus discípulos naquela que vamos considerar era uma visita de estudo. E então certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de David, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Então Jesus não lhe respondeu palavra.
De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E disse ela: sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então respondeu-lhe Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E naquela mesma hora a sua filha ficou curada. É engraçado este texto. Jesus conduz os seus discípulos a uma região estrangeira, não é? Para que eles pudessem aprender no local, porque uma visita de estudo é isso mesmo. Eu, como professor, se quero que os meus alunos aprendam no local, eu tenho que os levar lá, não é? Se eu quero que aprendam sobre a romanização, se eu quero que aprendam sobre como se vivia nos castelos medievais, não há nada como eu levá-los em loco, a locais, e lhes mostrar como seria a vida nesses mesmos locais. E agora reparem, Jesus leva os seus discípulos a Tiro e a Sidom e mostra-lhes algo que eles não poderiam perceber se talvez estivessem na Galileia, ok? E o que é que Jesus lhes quer ensinar? Lições. Lições para os prepararem para assumirem o seu chamado de alcançar em pleno outros grupos de pessoas, outros habitantes de cidades, outras culturas, outras cosmovisões. Os não alcançados. Repara, Tiago, que Jesus, antes de ir para Tiro e Sidom, ele tinha tido um grande debate com os fariseus sobre aquilo que era o puro e o impuro. E ao começar esta viagem para o norte, deixando a Galileia para se dirigir a este território fora de Israel, é curiosa a forma como Mateus, que foi escrito para os judeus, agora imagina um judeu a olhar para este texto, onde nós vemos aqui Jesus, os discípulos a dizer: mas senhor, despeda, pois ele vai enclamado, já vistes o que as pessoas todas já à volta, o que é que vão estar a pensar de nós? Nós estamos num lugar que é inimigo, que as pessoas não são amigáveis para connosco que somos judeus. E reparamos as respostas, se calhar, de Jesus, que num primeiro momento podem até chocar um leitor dos dias de hoje. Jesus a dizer: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Segundo, Jesus a dizer: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Vemos algo que se calhar os leitores do primeiro século, ao olharem para isto, dizem: Jesus, sim. Mas vemos Jesus depois a quebrar os paradigmas. Jesus, é curioso que se formos ver então, e depois mais à frente ainda iremos ver o texto de Marcos 8, mas Jesus, ele acaba por tanto, se aqui em Mateus nós vemos Jesus, Mateus a escrever para um público judaico, ou seja, ele tem este cuidado do puro e do impuro e mostrar os estereotipos que haviam na cultura da época, e assim como aqueles que eram precisos ultrapassar, em Mateus ele tem o cuidado de não revelar tanto. Marcos, ao escrever, ele vai fazê-lo para um público que não era tanto judeu, era mais para os gentios, não é? E ao nós olharmos para este texto, vamos reparar que esta confrontação de Jesus sobre o significado, Marcos então é muito mais real. Ele vai dizer: mas vocês não compreendeste? Mas vocês tendes o coração endurecido? Mais à frente: tendes olhos e não vendes, tendes ouvidos e não ouvides, não compreendeis ainda? Parece que Jesus, ele tenta mudar aquilo que era o paradigma da compreensão judaica da altura em relação àqueles que não eram cristãos. Com as questões de puro e impuro, sim, de é digno, não é digno, Jesus quer quebrar os tabus, quer quebrar as fronteiras. E Jesus leva-os exatamente nesse sentido que tu acabas de partilhar, de terem esta visita de estudo fora de Israel. Agora, o que é que se calhar podíamos começar por perceber um pouco mais este sentido dos significados de Tiro e de Sidom? Que significado têm estas duas cidades? Exatamente. Talvez percebê-las no contexto cultural e até geopolítico daquele momento, da época. Porque estas duas cidades, elas tinham pertencido à superpotência económica, à civilização fenícia. Sim. Quando eu digo que tinham pertencido é porque a Fenícia já não tem o poder de outrora. Nós agora estamos perante o Império Romano,
que domina todo o território. Acabámos por estar sobre a tutela de Herodes também. Completamente, porque na construção do vasto e poderoso Império Romano, na criação de todo este lago romano em que tudo à volta do Mediterrâneo era dominado pelos romanos e pela sua Pax Romana, nós vamos ver que os romanos vão absorver, vão conquistar a civilização grega, a civilização cartaginesa e a civilização fenícia. Uhum. Mas o que é que nós vamos encontrar aqui? Vamos encontrar o que resta ainda daquelas que eram as poderosas cidades-estado que se dedicavam em muito à economia e ao comércio. Aliás, os fenícios comercializavam com toda os povos à volta do mar Mediterrâneo, incluindo nós na Península Ibérica, que também fomos visitados pelos fenícios. Aqui eles fundaram colónias, onde traziam o seu vidro, a sua cerâmica, os seus tecidos, traziam a púrpura, ok? Isso que é uma tinta natural extraída de animais marinhos, que era muito apreciada na antiguidade. E trouxeram o alfabeto, o célebre alfabeto fonético, que é uma herança muito importante deixada pelos fenícios para nós que aqui na Península Ibérica éramos habitados por várias tribos, entre as quais, se calhar a mais comum para todos, os lusitanos, nós fomos contactados nesse período pelos próprios fenícios. Então, reparem, é um povo de comerciantes que, perante os vizinhos judeus, tinham parceria económica. Eram parceiros comerciais. Sim, Flávio José, ele diz-nos que eram inimigos. Mesmo apesar de estarem agora sob a questão de tutela de Herodes, por causa da Pax Romana, apesar de não haver guerra entre os povos e haver alguns tratos comerciais, vemos que o sentimento, quer de um povo, quer de outro, ele continuava a ser um sentimento que não era fácil, um comportamento que não era fácil, uma vivência que não era fácil. Cada um estava no seu canto, tanto que os judeus normalmente não iriam para lá. E é exatamente para lá que Jesus os leva. Estão todos sob o jugo romano, Exatamente. sobre a Pax, a paz armada imposta pelos romanos, e todos num processo de aculturação designado por romanização neste período. Mas há uma coisa curiosa, é as ligações históricas que estes povos fenícios e os povos hebreus têm. Só alguns exemplos. Por exemplo, a rainha Jezabel, casada com o rei Acabe, era princesa de Tiro. Esta rainha que perseguiu o profeta Elias. Podemos ainda falar em Salomão, que casou com princesas sidónias, princesas de Sidom, okay? E que praticavam, segundo o relato bíblico, cultos pagãos, Baal, Dagon, Astarte, ou Astrota, vários povos, porque os fenícios, como sabemos, eram povos politeístas, adoravam vários deuses e, inclusivamente, faziam sacrifícios dos próprios filhos, das próprias crianças. Mas, acima de tudo, o que nós temos que tirar destas ligações, por um lado históricas e por um lado comerciais, parceiros comerciais, mas com alguma rivalidade, como tu bem dizes, claramente é que este povo foi sempre uma influência negativa para Israel. Sim. Em vez de Israel ser uma influência positiva, porque este era o plano de Deus, ou seja, o seu povo ser uma luz para os povos vizinhos, na prática Israel deixou-se sempre influenciar, e eu diria que estes fenícios foram sempre uma prova de fé até onde é que iam os israelitas. Mas apesar do paganismo e da idolatria, apesar disso, Jesus, ok, apesar da influência negativa, Jesus, mesmo assim, escolhe este lugar para, com os seus discípulos, o visitar, naquela que eu vou te chamar uma missão, uma viagem missionária transcultural, ok? Como tu dizias bem, onde ele procurou romper, ok, o fanatismo, os preconceitos, e é por isso um grande exemplo e um repto para os dias de hoje. Nós, como seguidores, como missionários dos dias de hoje, devemos abraçar esta missão urbana, ok? Irmos ao encontro de todas as nações, religiões, culturas, revelando o nosso Cristo. Sim. Nós vemos que foi um desafio para os discípulos e acredito também para os cristãos do primeiro época ao olharem para trás e verem, então, agora é também para ir aos outros, não é? Agora, se nós vemos esta ida de Jesus e tentarmos puxar para os nossos dias, ser missionário nos dias de hoje acaba também por trazer os seus desafios. Repara que tu falavas da questão dos princípios, da questão de necessidade de nós compreendermos as culturas, que é até no último episódio. E aqui, quando nós somos chamados para ir aos outros, é verdade que se calhar
pode-nos acontecer como no povo de Israel, ou seja, nós sermos Hum. aculturados ou sermos influenciados de uma forma negativa em relação àquilo que nós estamos ou deveríamos estar a fazer. O que é que, antes se calhar até de pensar e trazer para os nossos dias estes desafios, Tiago, como é que tu vês esta questão? É algo que implica que quem abrace esta missão de partir para as cidades, partir para outras culturas, para outros lugares onde vão abraçar dificuldades, perplexidades, é preciso estar com uma ligação plena e com uma grande intimidade com o Nosso Senhor. E acho que, acima de tudo, se nós não formos esses missionários, devemos orar por eles. Acho que é a primeira coisa que podemos fazer, orar por estes homens e mulheres que pelo mundo fora estão, levando aquele que é o Evangelho, abrindo portas e janelas, em lugares onde muitos deles não há liberdade religiosa, onde há bastante discriminação, onde há racismo, onde há inclusive dificuldades financeiras e económicas, mas devemos, acima de tudo, fazer a nossa parte, orar e participar ativamente na obra destes missionários que passam por estas dificuldades grandes. Mas o facto de Jesus ter levado os seus discípulos lá, de alguma maneira nos está a dizer, olha, se possível, tu também podes fazer parte, não é? Também tu podes fazer esta visita de estudo, parte desta missão de levar aos não alcançados, a outras cidades e a outros lugares, o Evangelho eterno. E os não alcançados podem ser os nossos vizinhos também. É um facto. Podem ser as pessoas que estão à nossa volta, aquelas pessoas com quem nós nos cruzamos, certo? E, acima de tudo, olhando para todo o contexto dos últimos anos, esses não alcançados estão-nos a chegar. Podem ser nossos vizinhos, colegas de turma, ok? Colegas de trabalho, com quem nos cruzamos, podem ser nossos alunos, nossos clientes, nossos pacientes, porque face ao elevado número de imigrantes, face ao elevado número de migrantes que vêm à Europa e que estão a entrar também em Portugal, nós temos efetivamente aqui, mais do que nunca, este público-alvo. Sendo que os não alcançados não são só estes não cristãos, estes não alcançados também podem ser aqueles que pela via do secularismo se desligam de Deus. Então, deste grupo, que é complexo e que é muito abrangente, podem estar os nossos vizinhos, os nossos colegas de sala, os nossos clientes, os nossos alunos, os nossos pacientes. E há um trabalho a fazer junto deles. Sim. Vemos que Deus, Ele não fechou a porta para eles. Quando nós falamos sobre estes que não são alcançados e sobre a possibilidade até de uma influência por aqueles que os querem alcançar, creio que é um dos riscos que os cristãos correm nos dias de hoje, ou que se tem visto a correr. Nós vemos que há um Deus que ama todo o ser humano, como a nós, e que deseja a sua salvação, desde os primórdios da humanidade, ou até antes dela, como nos revela a Bíblia. Deus quer salvar o ser humano, Deus tem um plano para o ser humano. Isso quer dizer que quando eu sou chamado a partilhar o Evangelho, no meio daquilo que é o meu papel de fazer amizades, de conhecer as pessoas, eu penso que aqui, para evitar ou para combater este risco, é uma questão de identidade. Nós sabermos quem nós somos e a razão porque nós estamos naquele momento. Ou seja, se eu sei quem sou e o meu papel na situação, eu não tenho que ter receio de ser influenciado. Agora, podem vir convites, eles vão surgir, podem vir desafios, eles vão acontecer, mas ao eu saber qual é o meu papel e quem eu sou, eu não vou estar a tentar assumir ou ser incutido noutra religião ou levado a crer em outras coisas diferentes. Eu tenho que fortalecer e arraizar bem as minhas crenças para saber quem sou, o que eu acredito e perceber qual é o plano de Deus para mim quando eu estou a partilhar a Jesus com os outros. É verdade. E temos que nos libertar de alguns preconceitos e para isso temos que orar a Deus, para Ele nos ajude a vivermos essa experiência. Porque Jesus deixa-nos ensinamentos muito, muito bons. Ele rompe com preconceitos étnicos, culturais, religiosos, porque Ele sente compaixão, Sim. porque Ele ama. Porque o seu principal objetivo é vir aqui salvar a humanidade, salvar os que estão perdidos. E com esta perspectiva salvífica, com esta perspectiva de incluir a todos e de servir aos outros, isto é impactante
e devia ser uma inspiração para nós. E seja missionários no estrangeiro, seja missionários dentro de portas, Uhum. ok? Nós temos esse grande repto e este grande desafio. Mas temos o exemplo de Jesus. E ainda bem que existem estes Exatamente. relatos e esta visita de estudo, esta incursão a estas duas cidades para trazermos até nós estes bons exemplos. É verdade. Mas agora, voltando para Tiro e Sidão, Tiago, porquê estas cidades? Sim, sim, nós vamos se calhar a Mateus 4, recuamos aqui a Mateus capítulo 4 e vamos encontrar aqui algo muito interessante, que é aqueles que seguiram a Jesus. Qual a origem destas multidões? E precisamente no capítulo 4, nós vamos encontrar no verso 25, e seguiam Jesus grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém e a sul da Judeia. Repara numa coisa, se eu acrescentar a esta lista os de Samaria, porque noutros lugares da Bíblia nos fala que de Samaria juntavam-se a Jesus, só está efetivamente aqui a faltar dentro daquele zona geográfica, só está mesmo a nos faltar as cidades de Tiro e de Sidão. Então, Jesus vai sentir o quê? Compaixão por estes povos e vai querer levar-lhes o quê? A mensagem a estes mesmos homens e mulheres. E é aqui que nós vamos encontrar o relato bíblico que há pouco nos deparamos, que é Jesus com uma mulher cananeia, não é? Com uma mulher de origem grega, mas de origem síria, ok? Da antiga Fenícia. Sim. Repara que esta mulher vem ter com Jesus, certo? Ela atira-se para os seus pés, ajoelha-se, e ela faz um pedido a Jesus. Eu imagino os discípulos da altura que devem ter ficado chocados com o comportamento dele e à espera que Jesus, ele, sei lá, desse um chute ou fosse indiferença ou passasse ao lado. E se calhar, Tiago, podíamos se calhar ir ao sinótico, não é? a Marcos capítulo 7, para tentarmos perceber um pouco mais deste episódio, não é? Também são só 6 versículos e penso que enriquecia nós fazermos a comparação destes 2 textos para compreender melhor aquilo que se estava a passar. E Marcos refere mesmo a mulher sirofenícia. Exatamente. Engraçado. Isto quer dizer que Marcos ele escreve para um público gentio, não é? E quer dizer que esta mulher, ela podia não ser grega de nascença, mas que estava qualquer pessoa gentia que lesse o Evangelho de Marcos ia se rever neste texto. Jesus curou uma das nossas. Exatamente. Jesus preocupa-se com os nossos também. Jesus não está exclusivamente para o povo eleito, para a nação santa. Não, Jesus preocupa-se com o nosso povo. Sim. É uma abordagem interessante. Sim, e repara que este diálogo com esta mulher aborda diretamente as questões da pureza e da impureza, ou seja, ela é digna e ela não é digna, que é o que está por trás. E se nós lermos, se calhar podemos ler estes versículos, versículo 24 até ao versículo 30, ele diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, ele não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa do espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se lá aos pés. Esta mulher, repara, era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demónio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demónio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demónio a deixara. O diálogo começa afirmando que esta mulher Ciro-Fenícia, tendo ouvido a respeito de Jesus, ela vem postar-se aos seus pés. O Evangelho de Mateus acrescenta que a mulher gritava para Jesus pedindo compaixão, não é? Clamando até filho de David. Isto era importante para o público judaico, que reconhecia o título messânico, não era? No texto de Mateus também se acrescenta que o estado da filha dela era grave. Agora, em Marcos, o narrador menciona que a filhinha ela estava possessa de um espírito impuro. A mulher era grega, Ciro-Fenícia de nascimento. Isto não significa que ela era etnicamente grega, pois se trata de um termo genérico para definir um não-judeu. Sugere também que assimilou a cultura
e a língua gregas, mas Marcos descreve-a como uma cirofenícia. Mateus repara que não menciona sequer a origem Não cirofenícia está desta mulher, preocupado com isso. mas que é uma mulher cananeia dali da Aham. região de Tiro e Sidom. Neste ponto, antes até do diálogo que virá a seguir, vemos que Mateus, ele não respondia aos rogos da mulher, e que os discípulos pediram até que ela a mandasse embora, não era? Que ela a despedisse. Há aqui uma pausa. É, Parece que Jesus não responde imediatamente, fica ali impávido e sereno e em silêncio absoluto. Mas isto tem um propósito. sim. E este propósito é, uma vez mais, dar lições aos seus discípulos. E há aqueles a dar lições aos seus discípulos, e Marcos e Mateus, de dar lições àqueles que estão a ler o seu Evangelho. Exatamente. Não é? Ou seja, Jesus não atende de imediato e age aparentemente com frieza. Ou seja, ele está a agir como um judeu faria numa situação destas. Ok? Que nós olhamos para esta cena dramática Exatamente. e deixa o suspense. Já na altura deixaria, revêem-se e logo a seguir ficam chocados. Não é? Mas depois de imediato a gente vê que é um Jesus cheio de compaixão, não é? Cheio de ternura, não é? Que trata o ser humano independentemente da sua raça, do seu credo, da sua cor, da sua cultura e da sua religião. O que é que Jesus está aqui a fazer? Discípulos, meus queridos, nós temos que contornar, não é? Temos que contornar aqui as coisas. Nós temos que confrontar o orgulho, o fanatismo religioso contra os gentios, não é? Porque ela é uma filha de Deus. E no fim, o texto relata isso mesmo. Jesus vem Grande dizer, é a tua fé. Então os gentios também podem ter fé. Sim, os gentios também tinham fé em Jesus Cristo. para que é o próprio centurião que Jesus já acaba por dizer que tem uma fé até maior do que a dos judeus, certo? É verdade. Agora, é verdade. quando Jesus, ainda neste suspense, nós vemos Jesus a dizer aos seus discípulos que ele não tinha sido enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui vemos Marcos também a dizer, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que é que significa isto? Bom, parece que se encaixa e explicita o texto aqui de Marcos, porque preserva a noção da prioridade e até da sequência em se tratando da história da salvação. Porque as alianças e promessas foram dadas primeiramente aos judeus, a Israel. Mas celebra depois também a inclusão dos gentios, ou seja, junto aos judeus, nesta época, os gentios também estão incluídos na salvação. Em resposta ao pedido desta mulher, Jesus diz, não é lícito tirar a comida dos filhos, diz Marcos, e dá-la aos cachorrinhos. E aqui nós vemos o evangelista apresentar Jesus encarnando até uma posição muito conservadora que contrasta com o seu modo de agir até agora. Vê-se que a intenção do evangelista, numa leitura até menos superficial, mas se nós fizermos de forma atenta, é corrigir o leitor que ainda está discordando aqui da evangelização aos gentios, ou que entenda como os cristãos até de segunda categoria, além de rever os seus conceitos sobre o papel da mulher na comunidade, estas eram as primeiras questões fundamentais do primeiro século. A resposta que Jesus deu à mulher foi excepcional, mas foi dura. Nenhum outro suplicante nos evangelhos é tratado desta mulher de uma forma ríspida. Ela trata quase como se fossem cães os gentios. Isto era uma forma de até se nós formos a segunda de Pedro, a Filipenses, a Apocalipse, eles são tratados também como cães. Embora Jesus até tenha usado um diminutivo, os cachorrinhos, isto não vem aligerar muito a nossa conotação e a compreensão do século XXI, não é? Ela continua a ser uma resposta dura e um diminutivo que na altura até é utilizado os cachorrinhos para cães de rua, e os cachorrinhos eram os cães que estavam na casa. Jesus aponta que esta mulher, em primeiro, deixa que os filhos, ou seja, que o povo seja saciado. Ou seja, a necessidade mais urgente era aquela de Israel, que receba o pão dos ensinamentos de Jesus. E somente depois é que o poder do Evangelho terá a necessidade de chegar até aos gentios. Para que esta resposta inicial e a recusa de Jesus inclui um forte contraste entre a prática anterior e até o tipo de pessoa e a recusa desta prática por alguns membros da comunidade pós-pascal. A mulher argumenta que Jesus e o seu status de gentios na ordem da história da salvação não deve impedir de receber o que precisa. E a resposta dela, mas os cachorrinhos sob a mesa comem as migalhas das crianças. Deus não faz distinção de pessoas e está disponível para todos dar da sua graça. Mas isto não foi um processo fácil. Não. A admissão dos gentios na comunidade de crentes, nesta igreja primitiva, não foi um processo fácil, foi um processo demorado. Jesus está aqui a dar o pontapé de partida, mas outros há, Paulo, Pedro, que lutaram, e os primeiros cristãos que lutaram com
com isto. E para isso foi preciso quebrar preconceitos, barreiras. E Jesus está a quebrá-la aqui. Ele deu o mote, ele deu o pontapé de saída. Não era uma prática diferente daquela que era a de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós olharmos, e é curioso até por a abordagem do Tiro e de Sidom, porque é-nos levado a segunda de Reis, como falava já há pouco da esposa de Acabe, no tempo de Elias, do tempo de Eliseu, nós vemos-os a terem este cuidado e irem até a Sidom, onde tem aquele milagre que é feito, e vemos o cuidado já na altura de Deus para com os povos. Mas aqui utilizou um profeta. Aqui é Jesus que vem tomar esse papel, não é? De ir ao encontro daqueles que não eram ainda os alcançados, não é? E vemos Jesus a poder tratar para nós com frieza ou até insensibilidade. Se calhar os discípulos estavam todos, é assim mesmo, Senhor, é assim mesmo, é dessa forma. Mas Jesus não estava com esse intuito. Jesus estava preocupado com a salvação da pessoa. Vemos aqui um público judaico que está a ler, onde Jesus vinha acabar, e os discípulos viam toda a discussão de Jesus já anterior sobre o puro e o impuro, a quebrar os dogmas, a quebrar as perspectivas. E vemos Jesus a trazer os seus discípulos para um lugar onde eles são confrontados novamente com aquilo que eram os pressupostos deles. E vão encontrando fé genuína. Ou seja, noutros lugares, noutras cidades, noutras culturas, noutras religiões, nós podemos encontrar a fé genuína na palavra de Deus. Sim. E foi isso que aconteceu. Sim, sim. Já tinha acontecido com Paulo quando pregou em Atenas, e vemos aqui acontecer exatamente a mesma coisa com Jesus, porque ela vem ter com Jesus. É ele que vem ter, Jesus não se pôde ocultar, diz-nos que ele entrou em casa, mas as pessoas devem ter vindo, e sobretudo esta mulher. Às vezes nós olhamos, Tiago, para as situações que se passam à nossa volta, para os problemas que as pessoas têm, às vezes pessoas queridas, às vezes estamos agora também na guerra ali, e nós olhamos e preocupamos, às vezes até nós oramos sobre estas situações, mas quando alguém que nós amamos ou quando é uma situação pessoal, a nossa forma de oração ela é diferente. Repara que eu orar por alguém que está doente, se calhar será diferente de eu olhar por o meu filho que eu vejo que está com uma doença e eu não consigo encontrar uma solução. Eu vou lutar com Deus. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, eu vou romper barreiras, vou fazer o que for necessário para ajudar o meu filho. E vemos esta mulher que tem essa atitude maternal, que se calhar estava uma multidão enorme ali à espera porque Jesus não se pôde ocultar. E ela insistiu. E só nos fala sobre ela. Podia ter falado qualquer um dos outros, que Jesus fez curas, que Jesus tentou ajudar, mas não, os textos só vêm falar de ela. E que esta mulher rompe tudo, passa por tudo. Diz o texto, acho que não me lembro se era Mateus ou Marcos, que até era aos gritos, a tentar chamar a atenção e vir até Jesus. E a verdade é que esta mulher chega ali e diz, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ela quebra tudo, ela não perde a fé. E é curioso que ela certamente já ouviu falar sobre Jesus, porque ela aproxima-se dele como sendo o Messias. Claramente. E hoje, na nossa sociedade, Tiago, nós vemos pessoas que acreditam, que não, dizem não acreditar em Deus, mas a primeira pessoa para quem olham quando as coisas estão mal é para Deus. Quer dizer que a crença de Deus ela pode não ser conveniente quando tudo está bem, mas quando as coisas não estão bem, é se calhar o primeiro lugar para onde nós nos dirigimos. E podemos nos dirigir em revolta, que isso acontece também. Se nós não aceitamos sequer a sua existência e tudo o que ele faz, mas quando as coisas correm mal, vamos dizer Deus é injusto. Mas esta não é a atitude de todos. A atitude daqueles também que face à injustiça, face aos problemas, face ao mal, face às doenças, eles voltam-se para Jesus e procuram a Deus nesses momentos. Isto leva-nos a este pensamento, a esta convicção. Nós podemos encontrar a fé genuína em qualquer lugar, mesmo nos lugares mais inesperados, mais inóspitos, mais tenebrosos, mais improváveis, não é? Porque no relato e no ministério de Jesus nós vamos encontrar isso. No mais improvável dos cenários, abre-se um buraco no teto e 4 amigos trazem o seu amigo enfermo para ser curado. Ou então, aquela fé genuína do centurião romano, não é? Que procura a Jesus. Ou quem sabe, o cego Bartimeu, entre outros. Ou seja, nós vamos encontrar esta fé em Jesus em vários lugares. Nos lugares menos esperados. Incluindo, acredito eu, nas próprias cidades. Nas cidades onde Deus hoje nos chama a agirmos, a irmos como Jesus, com compaixão, repletos de humildade e repletos de vontade de fazer a diferença.
Sim, sim. Sem dúvida, Tiago, sem dúvida. Podemos tirar muitas lições práticas até deste texto. Porque vemos o texto a terminar e Jesus a dizer que ela também é uma filha, não é, de Deus. A elogiar a sua fé. Aqui, se calhar, é mais o texto de Mateus, certo? E quando nós vemos isso, quer dizer que esta mulher foi levada à fé verdadeira. Quando Tiago, ela não se importou de ser tratada como um cachorro. Pelo Uhum. contrário, ela pega na parábola de Jesus, que era conhecida por o povo à volta também. Eles sabiam que eram tratados por cães, por gêntios, por não terem acesso à salvação. E ela pega nessa parábola e é com essa parábola que ela responde a Jesus, a dizer: mas os cachorros também têm direito às migalhinhas. E Jesus, grande fé que esta mulher tem. Grande fé. Eu preciso de ti. Eu estou disponível para aceitar, mesmo que sejam essas migalhinhas, essa tua graça, ok? Essa tua oferta. E é realmente algo importante. Quantas migalhinhas nós podemos ir deixando por onde passarmos, não é? E que impacto é que essas migalhinhas possam vir a ter em vidas transformadas, em existências finalmente alinhadas com aquilo que é o propósito divino. Portanto, devemos uma vez mais abraçar esta missão global, esta missão de levar este evangelho àqueles que nos são próximos, não é? Àqueles que mais longínquamente, mas aguardam pela nossa intervenção e deixar que Deus conduza as coisas. Para Deus não existem fronteiras. Não existem pessoas que não mereçam a salvação. Pessoas que não tenham o direito de que eu e você lhe levemos o Evangelho. As migalhas que nós podemos deixar, que podem começar a alimentar. Se calhar não trazer tudo aquilo que precisam nesse instante, mas se calhar é uma pequena migalha que no momento certo a pessoa, quando estiver com fome, ela vai recorrer. Meus queridos, nós, ao terminar o episódio de hoje, nós somos convidados a refletir sobre esse ministério. O ministério para o qual nós somos chamados. Ir à procura daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Independentemente da situação, independentemente da crença, independentemente do local onde se encontrem. Eu e tu somos chamados a fazer este trabalho.